Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, relacionamento amoroso e autoestima, com a convidada Amanda Souza, participante do reality Casamento às Cegas 2. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão. E aqui vamos hoje questionar o padrão e de que forma. Hoje a gente vai falar, já vou começar falando pelo tema, porque aí vai fazer sentido para vocês a nossa convidada. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso e autoestima, que eu sei que é uma questão para muitas mulheres, estou me incluindo nessa. E a convidada do dia, ninguém menos que Amanda Souza, que acabou de participar do Casamento às Cegas 2. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de tu estar aqui hoje, acho que é perfeito, caiu como uma luva. Claro que não, a gente já vai chegar nas polêmicas, né, mas assim… como eu estava falando contigo antes de começar, toda a tua vivência, história que tu representa para muitas mulheres nas redes sociais. Estou muito feliz de te ter aqui, poder trazer um pouquinho das tuas vivências e ter essa troca contigo hoje. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. Eu estou muito feliz também de estar aqui, principalmente por falar de um assunto que eu amo e me move. Então, o padrão é uma coisa que eu questiono desde sempre. Quando a gente fala de autoestima e relacionamento, né, a gente sabe que às vezes a questão começa muito cedo, né? Então eu queria saber, assim, desde a escola, como que era a Amanda, assim, se relacionando com outras pessoas. E aí que tu já entrasse… É que é tudo muito junto, né? Como a gente tava falando, como que daí depois, como que foi a parte na adolescência de relacionamentos, e aí quando começou a namorar, aí eu sei que tu casou muito cedo, com 15 anos, né? E em que momento tu juntou isso em ser uma mulher empoderada com um relacionamento? Mas vamos com calma. Começa, é muita coisa, eu já vou me atropelando. Mas vamos começar, como é que era a Amanda na escola? Tu já era essa mulher empoderada? Já. Por incrível que pareça, a minha família toda era de corpos diversos. Tinha muita gente gorda na minha família. E o meu pai e a minha mãe, meus tios, porque a gente morava todo mundo na mesma casa. Então, e tem aquele lance da família preta, que tem muito a ver com a beleza. Então, a gente falava muito sobre a beleza. A gente fazia muita questão de se sentir bonita. Uhum. E nunca foi uma preocupação de ser bonita como alguém. Então eu cresci assim já. Meu pai sempre me falava que eu era linda e que eu não podia duvidar disso, independente de qualquer coisa. Então, a gordofobia, por exemplo, familiar, que a gente sabe, ou a pressão estética que acontece na família, eu não tive. O que fez com que eu fosse uma criança tranquila. Então, eu nunca olhei assim exatamente para as minhas amigas e me senti menor, entende? Me senti diferente. Na adolescência, óbvio, né, que a gente tem hormônios e questões. E aí tem aquela época, eu até falei sobre isso recentemente, aquela fase em que você vai pegar revistas pra se inspirar. Mas o meu lance era pra me inspirar no vestir. Uhum. Que era o que pegava, sabe? Eu queria referência de looks, mas eu queria ver mulheres, meninas como eu, não magras, nas revistas. E não tinha, não adianta. Toda semana eu comprava com a mesma esperança. Toda semana. E a minha avó era costureira. Então, a minha avó sempre fazia roupa pra ela. E fazia algumas coisas pra mim. Quando eu tinha uns 13 anos, a minha mãe fazia os moldes e a minha avó costurava. Eu comecei Que é um privilégio, né? Pensando que já é uma acessibilidade que tu teve ali, né? E como eu era muito criativa, eu já fazia as roupas, porque eu falava, eu não gosto dessa roupa que tem na loja. Eu quero essa roupa assim, assim, assado. Então eu ficava tendo ideias, minha avó comprava todas. Então assim, esse empoderamento fez muito… A minha família contribuiu muito pra isso. Então é um privilégio, de fato, porque eu sempre tive amigas e tudo mais, magras inclusive, mulheres não gordas, que não tiveram, não tem isso. Eu, graças a Deus, consigo ser uma mãe que proporciona isso pra minha filha, por exemplo. Mas assim, foi mais tranquilo pra mim nesse sentido. Uhum. Só que não dá pra viver assim, sem conseguir olhar o resto. Então, ver como as minhas amigas se sentiam, me incomodava bastante. Porque eu falava, cara, é tão ruim. Deve ser tão desesperador você olhar pro espelho e não gostar, sabe? Uhum. Ou não conseguir sair de casa. Ou não conseguir colocar o que você quer vestir.
Então isso me angustiava bastante. Eu, lógico que na adolescência fui rejeitada várias vezes, porque meu cabelo não era liso. Ele está nesse momento, mas ele não era liso. Porque também não era branca, também não era magra. Então tinham várias questões. Mas o meu autoconhecimento, ele começou muito cedo. Por conta de me olhar bastante, de entender que meu corpo não é errado. Por conta de tudo isso que eu fui aprendendo quando eu era pequena. E essa Sofria. clareza da tua família também, de te ajudar. Eu acho que o princípio, assim, onde que tem muito a raiz, às vezes, a nossa insegurança é muito familiar, né? De ou vai reforçar aquela insegurança, ou vai falar, não, tá tudo bem, você é linda do seu jeito, né? Sendo você. Quase que foram pouquíssimos os momentos em que eu duvidei de mim, assim, da minha imagem, da minha beleza. Que foi mudando ao longo do tempo, lógico, né? Com a tecnologia, inclusive, com todas as informações que a gente recebe. Mas assim, quando eu paro pra pensar nesse passado, sempre foi por interferência de outras pessoas. Ou relacionamentos, paqueras. Houve um tempo que eu vivi isso, sabe? Aquele lance de, mas tá engordando, mas eu tô preocupado com a sua saúde. Nunca era, jamais, enfim. Eu também passei por isso. Tu lembra o momento que porque se tu era assim, muito bem resolvida, e aí teve um momento que, de repente, teu corpo passou a ser uma questão que não era até então, tu lembra? Os meus relacionamentos. Foram nos relacionamentos. Foram. Que idade que tu começou a se relacionar? Eu namorei, eu sou muito intensa em absolutamente tudo que eu faço. Signo, legal. Capricórnio, ascendente em peixes, lua em câncer. Eita, mulher, entendi. Então eu sempre fui não vivo do e se. Não vivo. Eu vou fazer, vai dar errado, tá escrito que vai dar errado. Mas eu vou fazer. Vou viver e pronto. Então, assim, eu comecei a namorar o meu primeiro marido, eu tinha 14 para 15 anos. E aí, com 15 anos, lógico que a gente se amava muito, era um negócio muito intenso. Mas a gente resolveu morar junto. Com 15 anos? Por N questões, assim. Eu já tinha vontade de sair de casa, eu morava numa casa que tinha muita gente. Então, eu queria ficar mais na minha. Não, eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Então eu já tinha essa vontade de ter minha casa, meu canto, de silenciar um pouco, porque a família morava numa casa com 15 pessoas, era uma bagunça. E aí a gente, hoje em terapia, claro que o amor tava ali, mas eu não precisava ter casado com 15 anos. Mas tudo bem, foi importante. E eu me casei com 15 anos, quando eu tinha uns 17, 18 anos, o meu corpo começou a virar uma questão ali naquele relacionamento também. Não tinha engordado mais, não tinha emagrecido, nem nada, mas ele foi virando uma questão. E aí, foi quando eu comecei a tomar remédio pra emagrecer a primeira vez. Acho que foi a primeira e única vez. E eu definhei, assim, de saúde, emocional e tudo mais. Porque primeiro que eu me olhava 20 quilos mais magra, eu não me reconhecia. Eu não conseguia me achar bonita. Sim, porque também é um emagrecimento rápido, né? Essas fórmulas, assim, que a gente acha Não, mágica. e era um outro corpo. Imagina, tipo, eu tinha 17 anos feliz dentro de um corpo que de repente não era mais o meu. E assim, o corpo em mudança, né? Enquanto isso, tu nem permitiu ele mudar. Porque realmente, tu começou com ele com 12, tu falou? Não, 14. Dos 14 aos 17, óbvio que teu corpo vai mudar. E a gente não aceita, né? Não. Na verdade, você não pra olhar, né? E ainda mais antigamente, né, já que não sou tão jovem, a gente com 17, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, já estudava à noite, eu tinha uma vida de uma mulher adulta. Então, prestar atenção, meu corpo ainda tá mudando, a minha cabeça tá acompanhando. Eu sempre fui atropelando todas essas coisas. Então, eu fui aprender a olhar pra isso, embora eu sempre me achasse bonita e tudo mais, quando eu fui mãe. Porque eu fui mãe muito jovem. Eu engravidei aos 19, minha filha nasceu, eu tinha 20. Só que aí tem o segundo corpo diferente, né? O puerpério, o corpo depois da maternidade, só que numa cabeça de 20 anos. E aí eu já não tinha referências, porque minhas amigas de 20 anos não eram mães. As minhas amigas de 20 anos não eram casadas. E eu tinha um corpo diferente. E aí nesse período eu fiquei reclusa do mundo. Eu fiquei uns 4 meses depois do nascimento da minha filha. Eu não consegui, eu virei essas mulheres. Eu não tinha coragem de sair de casa. Eu não me olhava no espelho. Eu não tinha vida sexual. Eu não ia em festas, que era uma coisa que eu amava. Reunião de amigos, de família. Não ia, não tinha coragem.
Até então, no teu relacionamento, tu conseguia identificar ou tu não tem essa lembrança de o que a tua autoestima pode ter afetado, ou se houve alguma interferência por parte dele, ou por tu, às vezes, porque a gente sabe que como a gente tá também interfere diretamente no relacionamento, até esse momento. Nesse período aí, não foi uma interferência dele, era um lance só meu. Porque quando rolou essa emagrecimento muito rápido aos 17, por exemplo, e eu fiquei muito mal, passei muito mal, fui pro hospital e tudo mais, porque era um negócio, não é natural, né, não é saudável. E eu lembro de ter dito pra ele, eu falei, olha, você me conheceu assim, e eu gostava disso, e você não pode tirar isso de mim. Eu gosto de você, mas eu não posso fazer isso comigo. E dali pra frente, obviamente, que a gente foi amadurecendo de novo, né, nosso relacionamento. Mas houve esse tempo e ele foi entendendo, porque era um problema pra ele também, que ele também era jovem. E ainda assim, ele também tava preso naqueles padrões. Tipo, como é que você vai andar de mão dada com uma menina que não é magra? Não vou entrar nessas questões, porque também já faz muito tempo. Mas com certeza Não, ele mas deve ter ainda é sofrido uma esse questão, lance e inclusive, pensado nisso. No programa, eu tenho até aqui anotado, tu levanta essa questão, mas eu já vou falar mais pra frente dessa coisa de assumir a mulher gorda, né? Que é uma questão, né? A gente trata esses homens que assumem mulheres com corpos diferentes como heróis e corajosos, mas é ridículo usar um termo desse. Porque como assim, pra estar comigo tem que ter coragem? Totalmente. Ou com qualquer uma de nós tem que ter coragem. Não pode ser motivo de medalha. Não, e o motivo também não pode ser os outros, né? O teu relacionamento, sei lá, uma capa de revista que tu tá pensando como é que vai imprimir pros outros, faz o menor sentido. E se a gente parar pra pensar, o nosso formato de socialização todo foi criado pra viver pros outros, né? Se não é pro corpo, eu preciso estar mais bonita que ela, e aí entra a rivalidade feminina. E eu preciso ter um cargo, porque eu já tô com tantos anos, e o que vão pensar de mim? Como eu não tenho casa ainda. Enfim, brasileiros vivendo num American Dream, sabe assim? Se a gente for parar pra… Tudo que a gente faz é pra atender a expectativa do outro. Total. E o amor não é diferente. Não, e eu agora que eu fiz 30 ano retrasado, parece que quando tu vira 30, se tu ainda não tem filho, começa, né, a pressão também. Eu senti muito isso, assim, que eu já começa, e aí filha, é muito chato essas perguntas que é muito invasivo, eu acho, né, que tu não sabe ainda o que o outro tá passando, se pode, não pode ter filha, tantas questões que pode estar acontecendo, né. Mas eu acho que nem as pessoas que perguntam se questionam, porque tá tudo tão no automático de cumprir, assim, o script, sabe? Então, tipo, mas aí tu já é casado, tu já tá casado há 13 anos e agora pra tua imagem ficar bonita e perfeita, tá faltando um filhinho aí, um bebê no colo. E aí isso me incomoda, porque aí até então eu não quero ter filho. E fica uma insistência de, tipo, tu acha que ter filho é algo que tu tem que me convencer, sabe? Tipo, você não vai se arrepender. É algo porque, total meu. Enfim, parece que a gente tem nasce, a gente ganha um checklist da vida. É chato que isso, a gente tem né? que ficar dando tique em tudo que idealizaram como não podemos morrer sem viver e passar por tais experiências. E o livre-arbítrio? Só que a mulher, ela não nasce com esse direito, né? Teu corpo nunca é teu. Não. Você tem que ser mãe, você tem que ser magra. Tá sempre servindo, Você tem né? que ser a melhor profissional, você tem que ser a melhor dona de casa. Você tem que ser a amiga, você tem que ser tudo. As pessoas estão sempre opinando e o corpo e as decisões da mulher, elas são sempre silenciados por outras mulheres, o que é muito triste, e por todo o resto da sociedade, a família, homens, obviamente, e tudo mais. A gente passa o tempo todo. Se você tá com 30 anos e não casou, por que você não casou? E se você é hétero, começam a questionar a sua sexualidade. Porque você não pode ter 30 anos e não ser casada ainda. Ou não ter um namorado ainda. Aí se você casou e se separou e resolveu ficar um tempo separada, é porque você não superou. Pode passar 10 anos, você ainda não superou. Sim, sempre tem algo errado, Você precisa se né? abrir, você não pode pensar que um relacionamento é igual ao outro. Não é bom viver sozinho. Eu passo por isso o tempo todo. Mas você não vai dar um irmão pra sua filha? Ela vai crescer sozinha. Não tem fim. Não tem. Se você parar pra… E aí você faz 50 anos, mas você não vai fazer nenhum retoque. Porque você pode envelhecer com dignidade. E quem disse que a dignidade tá numa agulha? Por quê? Por que com 35 você não pinta o cabelo? Por que você resolveu ficar desleixada? Será que não é por isso que você tá solteira? São muitos porquês e ninguém cuida da sua vida, né? E aí a pessoa não olha pra dentro. Não. E tá repetindo e massacrando as E a outras. gente entra nesse automático também, né? É o que eu mais sou repetitivo, assim, mas
foda-se, porque eu quero repetir isso mesmo, é que a gente não questiona a mente. A gente entra tão nesse automático da vida, né? Dessas exigências, cobranças, que a gente já acredita nisso e já vai no automático também. Então, até do que é bonito, o que é feio. Então, tipo, eu acho um corpo gordo feio. Mas que pra mim começou a mudar, eu sempre quis ser a magra, né? Começou a mudar quando eu comecei a questionar, mas por que eu não acho esse corpo bonito? Mas é feio mesmo? Foi quando eu comecei a duvidar dos meus padrões de pensamento, né? Não o padrão de pensamento. Mas aí, voltando pra tua história. Então, com 20 anos, aí tu se viu nesse momento do teu corpo mudando, tu chegou a entrar em depressão, como que foi? Então, eu amo terapia, né? Então eu faço terapia desde muito nova. O que me ajuda a prestar atenção em muita coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, além dos hormônios do puerpério, que eles são avassaladores, né? Uhum. Mas eu sabia que tinha alguma coisa mais ali. E era o lance de eu não me conhecer mais. Eu olhava pro espelho e não me reconhecia. Eu olhava pro espelho. E esse processo, ele durou muito tempo. Eu fui desistindo, sabe? Nesses 5, 6 meses, assim. E tu nem viveu Não, a maternidade ali, trancada dentro de casa. Mas estava ainda com Não, amava ela incondicionalmente, estava casada. Não, casada. Ele via toda essa situação, até que um dia ele me deu um ultimato, assim. Falou, não é a minha mulher, eu preciso da minha esposa. Tipo, eu preciso, cadê você? Tem que sair, você tem que tomar uma atitude. Foi uma briga, inclusive, mas foi Você não é mais você desapareceu. Você foi engolida. E aí eu lembro que nesse dia eu chorei muito, eu fiquei muito mais arrasada do que eu já tava. Mas eu tive uma conversa com o espelho que durou 4 horas. Conta! Eu me emociono muito toda vez que eu lembro disso. Eu tomei banho, tirei toda a minha roupa e fiquei na frente do espelho por 4 horas. Eu olhava cada pedaço daquele. Era um corpo novo, eu não sabia de quem era aquele corpo. Aquele corpo era meu. Então eu fui lá criar intimidade, eu tinha que encarar, sabe? Tirar o band-aid, assim. Então eu fiquei 4 horas ali no espelho. Olhava dedo por dedo, dobra por dobra, marca por marca. Tudo que tinha ali. E chorar foi assim, acho que uma das coisas mais emocionantes que eu já pude fazer por mim. E mais importantes, assim. Foi bem difícil. E aí eu lembro que quando eu olhei, no final de todas essas horas, porque foram muitas horas mesmo. E aí eu me abracei literalmente, assim. Me maquiei e saí. De sair na rua. Foi um dia extremamente importante pra mim, assim. E isso é real, né? A gente não conhece o nosso corpo, né? Não. Eu, quando eu tava também com questões fortíssimas, eu lembro de o espelho, assim, evitava. Eu lembro de ir pra loja de experimentar roupa, que já era uma coisa, que já era uma questão experimentar roupa, mas eu experimentava de costas pro espelho, porque eu não queria lidar com aquilo ali. Tipo, a gente não se permite mudar, não se permite ganhar peso, nada, então… eu sentia, assim, muito bonito isso que tu falou. Eu não tive esse momento, pra mim foi outro, o processo foi diferente. Mas eu lembro do momento que eu não conhecia o meu corpo, porque eu não tinha coragem de olhar pra ele, porque eu já deduzi que é um corpo feio. Eu já coloquei Tem umas pesquisas, inclusive, eu devia ter trazido, que 85% das mulheres odeiam, e essa palavra é muito forte. Odeiam o próprio corpo. Você imagina você dormir e acordar odiando aquilo que te carrega. Então, assim… E vira uma prisão, né? É muito massacrante, assim. Imaginar que você odeia o seu corpo. E por que você odeia o seu corpo? Porque as pessoas odeiam o seu corpo. O corpo fora do padrão, as pessoas, elas têm nojo. E é verdade. É verdade. As pessoas têm nojo, as pessoas têm aquilo como se fosse a pior coisa do mundo, sabe? E depois que eu tomei essa consciência aos 20 anos, eu decidi que eu nunca mais ia deixar ninguém sentir isso. Nessa época tu fazia terapia já? Já. Que foda. Cuidar da mente, né, gente? Eu nunca mais ia deixar nenhuma… quando eu falo isso, é porque eu senti isso. Eu não quero que as mulheres se sintam assim. Então, se eu vou usar o meu corpo pra que elas não se sintam assim, ou pra que elas parem e olhem pro espelho de novo, eu vou usar. Porque eu sei como é que foi.
Então, pra mim, isso virou… E sempre foi um motivo de questionamento mesmo, desde muito nova. Mas dali pra frente virou um motivo o meu propósito. Dali pra frente eu saí fazendo isso com as minhas amigas. Eu botava elas na frente do espelho. Sim. E dói. E dói. E eu sei que dói. Mas… dói mais você arrastar isso pro resto da vida. Você trocar de roupa de costas pro espelho. Sim, você transar de luz apagada, sem se permitir sentir tudo que você poderia estar sentindo naquele momento. Você não querer tirar foto e registrar um momento lindo que você pode estar vivendo. Dói. Então… E isso, sempre o que tá na cabeça, assim, isso até serve pra terapia também, que a gente guarda pra gente, né, inclusive a imagem que a gente tem do corpo, e aí não se olha porque tu tá com aquela imagem horrorosa no corpo, nunca é real. Tu já parou pra pensar? Tipo, às vezes a gente tá com um problema, por exemplo, muito grande, aí chega na terapia, quando tu ouve tu falando, que isso eu acho que é a importância também da terapia, de tu se ouvir falando e tirar aquilo ali, é sempre… É como se quando a gente guardasse pra gente e não tirasse isso, não questionasse, a gente desse mais poder pra aquilo ali tá ali dentro cozinhando, sabe? E ficando maior, como se fosse um pão ali no forno. É um Tamagotchi. Exato, exatamente. É um Tamagotchi, e aí, inclusive, isso ali. Quando, tipo, do corpo. Eu lembro dos momentos que eu comecei a olhar meu corpo, que daí eu tinha um momento que eu não olhava, sempre me trocava de costas pro espelho. E aí, quando eu comecei assim, tá, deixa eu ver só minha bunda, deixa eu ver minhas costas. Nunca era como eu tava pensando, eu fui criando um monstrinho, assim, na minha cabeça que não existia. E olha que loucura, né? Porque a gente fica tão preso ali na ideia que tá na nossa cabeça por causa de toda essa pressão estética, que, mais uma vez, a gente para de questionar e não lida com aquilo ali. Isso que tu faz, é muito bonito que tu fez e que faz com as suas amigas, né? De buscar, tipo, vamos olhar isso aí, vamos… Sei que… Isso é muito foda, porque é o processo de cada uma e não quero nunca que pareça assim, pô, não tá triste, vai lá e fica feliz, nenhum. né? Deus me livre. Tem uma coisa não que é desse lugar. Não é nesse lugar, jamais. Pelo contrário, na verdade, tudo que é imposto pra mim, eu tenho grande dificuldade de receber. E eu não consigo oprimir de outro jeito. Porque aí é o amor tóxico, né? Exato. Como é que eu vou falar, obrigar você? Não, é tudo no tempo, é tudo se precisar, é tudo se quiser. É igual esse do você ter que se amar, né? Não. Também vira E não é fácil, gente. Eu não me amo todo dia desde os 20 anos. Eu acho que não existe isso. Não existe. Porque e aí que as pessoas se confundem muito. Eu recebo muito essas mensagens, tipo… eu queria ter a sua força e se amar do jeito que você se ama. É todo dia. Todo dia eu tenho que parar no espelho, olhar de novo um pouquinho, porque eu não vou me abandonar. E também respeito. Tem dia que tem fases que eu não gosto de nada. Mas é como eu tô me sentindo. Ainda assim, é o mesmo corpo, é o mesmo rosto e tudo mais. E é aquele momento que eu tô vivendo e tá tudo bem. Tu respeitar esses dias, eu acho que é um ato de amor próprio também, né? O respeito é o maior ato de amor próprio. Que é respeitar o momento que você tá vivendo, o corpo que você tá naquele momento. Porque somos trânsito o tempo todo. A gente nunca tá com o mesmo cabelo, a mesma cabeça, o mesmo corpo. A gente nunca tá. A vida toda, os fatores todos emocionais e externos mudam a gente todo dia. Hoje, a hora que eu for embora daqui, eu vou indiferente. Por isso até que a comparação, a gente fala muito de se comparar com o outro, mas a comparação com a gente mesmo é cruel, né? A Andressa de 5 anos atrás estava mais magra, a Andressa de… Aí que a mais vai ficando mais absurda, né? A de 15 anos atrás, olha como era… Sim, meu anjo, passaram 15 anos, tu viveu tanta coisa, tu ficou mais velha e muita coisa nesse corpinho tu viveu. Exato, tu quer tá com o mesmo corpo, tipo… É aquilo, ou tu morre ou tu envelhece, tu tem que ter aí uma escolha. E aí, voltando a relacionamento, que eu tô há 13 anos, né, com o meu parceiro. E ele também acompanhou muito, assim, de todo esse meu processo. Porque ele me conheceu, o nosso primeiro beijo foi numa maca que eu tinha acabado de sair de uma lipoescultura. Eu tinha feito a lipo no corpo todo com 18 aninhos. Então ele me viu eu totalmente cega por essa pressão estética, seguindo sem questionar, terapia, nada. Eu só ia, só seguia.
E então ele acompanhou esse momento, aí depois tem 5 anos que eu comecei a questionar, que aí eu ganhei peso e comecei a me odiar, a sofrer muito, porque assim, antes eu já sofria, né? Eu mascarava muita coisa, mas eu já tava ali sofrendo, nem sabia por quê. Eu lembro muito de uma vez até ir pra frente do espelho e chorar e ficar me olhando, chorando, e falar assim, cara, por que eu tô chorando tanto? E aí eu fui assim depois, daí foi 1 mês depois que eu comecei a fazer terapia. Eu comecei. E aí a primeira coisa que eu falei foi assim, eu quero saber por que eu tô chorando sem parar. E aí eu fui entender que é porque eu tava frustrada, que eu não tava conseguindo chegar na ideia que tava na minha cabeça. Porque assim, fora eu tinha toda a pressão de, eu achava que eu sou do sul de Santa Catarina, né? Eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia ser descoberto como uma modelo, tal, já iam me colocar, eu ia virar nova Gisele Bündchen, eu ia ser super magra como ela e tal, né? A gente idealiza aquelas coisas bem no anterior. E aí, cheguei aqui, não só não fluiu desse jeito, como o meu corpo nunca conseguia chegar naquilo que estava na minha cabeça, que eu achava que eu tinha. Então, eu só chorava, só que eu não estava lidando com aquilo ali. Enfim, e o meu marido passou por toda essa fase de me ver chorando sem saber, ele ficava também desesperado, porque o que tá acontecendo? Nem eu sabia. Imagina. Ele ficava desesperado, ele achava até muitas vezes que era com ele. Aí depois ele acompanhou uma parte que eu comecei a ganhar peso, eu entrei em depressão, fiquei me sentindo muito mal, teve toda aquela coisa de acreditar que eu era uma merda, porque eu não conseguia emagrecer, porque eu não conseguia ter aquele corpo, porque eu não fui a modelo bem-sucedida, porque eu não alcancei aquilo que estava na minha cabeça, né, que eu achava que era o que eu precisava. E aí ele acompanha a fase de eu começar a me questionar, de eu começar eu posso ser bonita assim? E aí teve um momento que eu me permiti ganhar peso, até teve um momento que eu pedia pra ele ajuda, ele sempre foi o cara muito ativo, assim, ele vai todo santo dia na academia, porque pra ele não é uma questão, ele vai. Pra mim a academia é muito atrelada ao estético, assim, Gatilho, né? Pra eu separar isso, foi muito difícil, assim. Eu tô no trabalho de 2 anos que eu, pela primeira vez, tô conseguindo. Mas, então, teve um período… Aí eu tô falando tudo isso porque teve um período que ele… eu pedi ajuda pra ele, falou assim, não, mas eu quero emagrecer de forma saudável, eu quero ir pra academia contigo. E ele, ao invés de me ajudar, ele me atrapalhava, porque ele não sabia muito bem como lidar, pra ele também era muito novo, sabe? E só que eu me sentia muito cobrada, assim, essa questão de… Eu pedia ajuda, mas aí se eu ia comer um bombom, ele assim, amor, tu tá com fome mesmo? Já vivi isso. E aí era muito assim difícil pra mim, porque eu ficava muito nervosa. Aí quando ele saía, eu comia 3, 4 vezes mais por raiva. Porque assim, eu posso comer o que eu quiser, só que escondido, né? Porque vinha a culpa, não queria mostrar pra ele que eu tava comendo desse jeito. E ao mesmo tempo, ele, nesse caso, ele ficou perdido também, porque eu pedi ajuda, só que aí eu culpava e virou uma questão de briga muitas vezes. Ele falou assim, cara, eu não sei, porque também tudo que eu falo, tu tá sentindo que é como se fosse, né? E não é ele, eu não tô sabendo como te ajudar e que pode ser difícil pra ele também. E aí é isso, eu queria saber se tu já passou por isso, teve essas questões também? Tive no primeiro e depois no segundo, a mesma coisa, da mesma forma. Mas no primeiro, essa questão do me ajuda e de comer escondido virou uma compulsão alimentar. Uhum. Então, toda aquela dor eu descontava na madrugada. Uhum. E acho que é por fazer terapia há tanto tempo, eu conseguia perceber imediatamente, no meio daquilo, assim, ó. Foda. E aí eu entrava em desespero, porque eu sou muito perfeccionista. Aí eu falava, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo, eu não acredito. Parece que eu acordava de um transe, no meio do transe, sabe assim? Criança quando é pega com a boca suja. Era assim, só que eu era pega por mim mesma. Aham. Tu tinha clareza na hora, né, do que tava acontecendo. Tinha, no meio, na hora assim, no meio, durante. E aí eu tratei isso e desde então eu comecei a me perceber. Então são N questões que a gente precisa a gente tem que se fiscalizar o tempo todo, mas não no sentido de fiscalizar, de se perceber. Porque a vida leva a gente pro piloto automático. A gente vai comer escondida da gente mesmo. A gente vai cair na pressão do outro. A gente vai parar de se olhar no espelho. E o parar de se olhar no espelho é olhar pra dentro. A gente vai perder a referência do nosso corpo, do que a gente acredita, do que a gente gosta, de como a gente se sente. Porque a vida leva a gente a isso. No meu segundo relacionamento também passei por isso. Só que a minha compulsão já tava curada.
Então eu conseguia me perceber. Eu falava, não, realmente, eu acabei de te pedir ajuda. Legal, beleza, não preciso. Uhum. Ou às vezes eu falava, eu te pedi ajuda, mas agora o que eu preciso é só disso. E é isso que eu vou fazer. E ele, às vezes, questionava. Ele falava, mas então eu não vou te ajudar. Eu falava, então para, tá pesado, para, tá tudo bem pra mim. Sim. Foi aí que eu parei de viver na expectativa. Porque quando eu botava eles pra me ajudar, por exemplo, eu vivia na expectativa deles, né? Porque Sim. daí eles estavam ali. Então tá, então eu vou te ajudar e vai dar certo. E cria-se a expectativa. Sim. E vai dar certo pra você. Porque sou eu que tô botando toda aquela pilha nele. Tipo, eu preciso, é o que eu quero muito. Não, e tu acha que eu entrava muito nessa de, caraca, agora se eu pedir ajuda, aí ele falou, vamos pra academia, amor, e eu falo que não, putz, ele vai se frustrar. Aí já vira sobre ele, não é mais nem sobre a minha questão, sabe? Eu não quero desapontar ele. Foi nessa trajetória que eu fui entendendo que não era sobre eles. Uhum. Era só sobre mim. E ser egoísta nesse sentido é extremamente… como é que eu vou falar? Seguro. É protetivo, assim, é como eu me cuido. Parar de pensar que é sobre o outro e que eu preciso resolver, já que ele criou uma expectativa de que eu quero muito aquilo e que ele vai me ajudar a conseguir. Não, 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 não. Não é o seu lugar. Esse é o meu lugar. E aí eu que lute, entendeu? Beleza, comecei um projeto e quero abandonar no meio. E tá tudo bem. Uhum. Nem tudo que a gente idealiza a gente vai conseguir fazer. Uhum. Mas me colocar no lugar de atender o outro, esses relacionamentos e prestar muita atenção em como eu reagia e como eu me sentia, fez com que eu separasse muito bem o que era sobre mim e o que era sobre o outro. Então isso me ajudou bastante a, por exemplo, viver o que eu vivi recentemente, como dizem, como algumas pessoas têm dito, muito plena, muito elegante, muito tranquila, mas eu me sinto assim. Que bom. Hoje. Uhum. Porque eu tive que parar pra me perceber. E paro todo o tempo pra me perceber. Uhum. É a única coisa que eu posso fazer por mim. Então, desse o primeiro relacionamento pro segundo, tu já foi totalmente diferente, assim, né? Com as tuas questões. E claro que, óbvio, todo relacionamento traz novas coisas, Sim. novas questões, né? Mas pra ti, ter feito terapia, que é o que eu acho que todo mundo que possa, né? Que puder fazer, acho que não pode largar de mão fazer terapia, porque eu acho que é o maior bem, assim, que a gente pode ter é cuidar da nossa cabecinha, É a água da né? nossa planta, né? Na verdade. A gente Exatamente. só vai conseguir fazer fotossíntese se a gente tiver água. E pra mim, a terapia é água. Quando a gente colocou a nossa filha na terapia aos 6 anos, não tinham questões pra elaborar. Houve depois divórcio e várias outras coisas, mas não tinha. Era muito mais pra que ela pudesse se perceber. Porque eu continuo vendo, observando isso. A mulher, ela nasce com um cargo, um fardo extremamente pesado. E eu pari uma mulher. O que eu posso fazer pra ela? Cara, que difícil. Segurar um pedacinho da mochila dela. Como eu faço isso? Porque aí eu tenho que entrar na caixa de que eu sou mãe. Minha filha é minha filha, ela não vai me ouvir. E a gente tem que entender isso, tá tudo bem. Vai ter hora que ela vai querer me ouvir, vai ter hora que ela não vai querer me ouvir. Porque ela é minha filha, eu já fui filha, eu sou filha. Uhum. Então o que eu posso fazer por ela? Dar o poder de se autoconhecer. Então foi e eu já tive questões financeiras, por exemplo, mas uma coisa que eu nunca consegui deixar de lado foi: ela não vai parar de fazer terapia. Uhum. Porque é bom, é importante. Assim como foi importante pra ela ter as altas dela, para as questõezinhas que ela tem, e que são gigantes para aquele momento. E não diminuir a dor que ela tá sentindo agora, porque eu lá na minha época já tive uma dor muito maior. Uhum. Então isso me fez entender e possivelmente criar menos gatilhos nela, né? Uhum. Porque Com a gente… certeza. minha mãe, coitada, Tem como. ela sabe, ela me criou vários, mas eu sei hoje que ela não teve culpa. Claro. É como ela aprendeu a lidar com aquilo. Então, saber que eu posso evitar criar esses gatilhos que o mundo faz toda hora com a gente e poder colocar ela nessa terapia, poder entender que os términos vão acontecer, que o corpo dela não é uma questão, que os hormônios dela estão em ebulição e todas as outras coisas que ela puder levantar, que vai acontecer, né? Todas as questões que ela puder
olhar pra dentro, assim. E hoje eu vejo ela com 15, olhando pras coisas no tempo dela e na maturidade que precisa. E eu fico apaixonada, assim, por essa situação. De ver que ela pode ser que seja uma mulher menos doída, sabe? Mas é um trabalho muito difícil, assim, né? Porque não tem como não respingar nada nela. Tu ser neutra, no caso, com Não. ela é impossível, né? Mas eu tento ser o mais. Sim, mas eu acredito que seja quase praticamente possível, assim. Então, esse autoconhecimento, eu acho que é o maior bem que ela pode ter, é essa terapia aí. Mas e aí, da tua história, porque eu quero chegar no momento do fatídico programa. Aí, que bom, né, quando elabora, assim, eu gosto, a gente já vai longe. Aí, então, tu passou por esse momento, daí tu ficou mais quanto tempo depois, aos 20 anos tu teve a tua filha, qual que é o nome dela? Melissa. Melissa, teve a Melissa, aos 20, daí depois como que foi essa história de relacionamento? Então, eu fiquei casada até os 28. Porque chegou uma hora, e o amor ele é muito louco, né? Porque daí tem a paixão, daí tem o amor, e daí tem a parte que eu não sei nem explicar. Ele continua sendo amor, mas aí você passa a amar defeitos e diferenças. Só que, como eu tinha 15 anos e eu estava com 26, 27, 28, a minha personalidade ela foi se acentuando, Claro. né? E aí, questões e valores foram ficando muito importantes pra mim. E aí, não tinha como sustentar um relacionamento que questões e valores eram muito diferentes. Então, eu me separei. E aí, eu conheci o meu segundo relacionamento, casei de novo. E a gente foi… Eram outras questões, assim. Por exemplo, meu primeiro marido era mais velho que eu. E o meu segundo era mais novo. E eu nesse meio, né? Porque eu me sinto com 87 anos. Porque a minha vida começou muito cedo. Mas tu já começou a se questionar cedo, até. Tu já tá lidando com muita coisa cedo. Né? Então eu tava no meio dessas duas mentes. E a gente viveu um relacionamento de 4 anos que foi importante, mas que também terminou por essas questões. Porque eu não me abandono mais. E tem gente que considera isso egoísmo, né? Tem. E tá tudo bem. E é mesmo. Ceder não é passar por cima do que você acredita e de quem você é. É diferente. Relacionamento são concessões. Só que a partir do momento que essas concessões te machucam, você tá passando por cima de você. 100%. Então, assim, e aí o meu relacionamento terminou. Eu levei mais tempo pra superar do que o primeiro, porque foi extremamente difícil pra mim esse término, até porque como eu disse, eu sou muito intensa, então eu dou tudo de mim. A devolutiva do meu segundo relacionamento, quando terminou, foi: você é pouco pra mim. Só que olha como é a nossa cabeça, olha como o piloto automático ele toma conta a qualquer momento da gente. Eu fiquei 1 ano, eu mesma, depois dessa fala, sendo pouco pra mim mesma. Tomei aquilo como uma verdade absoluta, escrita em pedra. E aí eu passei a ser pouco pra mim no meu trabalho, passei a ser pouco pra mim no meu relacionamento com a minha filha, com os meus amigos, no meu relacionamento comigo mesma. Me sentindo pequena, até eu entender que a gente nunca vai ser bom pra alguém que não sabe o que quer, né? E eu fiquei pequena pra caber num mundo que era muito pequeno. E eu acreditei naquilo, comprei aquela ideia, porque acontece, gente. E aí eu voltei, obviamente. Então a vida é assim, é um mar. Às vezes a gente pega jacaré, às vezes o tsunami atravessa a gente. Mas eu voltei pra mim. E aí fiquei 2 anos solteira, até que apareceu essa oportunidade de casar de novo, por que não? Maravilhosa! Então, 2 anos que aí depois desses dos 4. Então, assim, tu terminou esse dos 4, que foi um momento muito difícil pra ti. Daí tu ficou o quê? 1 ano, assim, nesse momento? Terminei em 2000… pouquinho… um dia antes da pandemia começar. Tá. Caraca, daí tu deixou a pandemia pra estar passando por isso. A pandemia me destruiu. Entendi. Literalmente um dia antes da pandemia começar. Caramba, e aí ficou a pandemia, tu e a tua filha, ou tu foi pra casa da família? Não, eu fiquei com os meus amigos. A gente Ai, que delícia. meio que viveu um reality show mesmo.
Tem imagens. A gente ficou todo mundo junto ali, o máximo que deu. Porque minha mãe é mais velha, minha avó é muito velhinha. Então eu não tinha essa coragem. Aham. Então eu e os meus amigos, a gente resolveu se proteger e ficou junto. Aham. Tu é daqui? Eu sou de Tu é Campinas. de Campinas, mas nasceu lá mesmo? Nasci. Ah, tá. E me ajudaram, obviamente, com tudo isso. Mas é um lance que é só nosso, né? Porque por mais que a gente seja abraçada e tenha aquela onda de calor e você não tá sozinha, a tua cabeça, ela é o teu carrasco, né? Uhum. É isso que até voltando um pouco do que a gente tinha falado do pedir ajuda, né, pro meu marido, eu consegui me libertar e entender muita coisa no meu processo quando eu entendi que era meu, era tudo meu e eu precisava lidar com o meu processo. Não era ele que ia me ajudar. Ele, claro, muito bom ter alguém ali, né, saber que eu posso contar com alguém, mas é do meu processo, então não adianta, eu entendi que não adiantava alguém falar que tá tudo bem, porque às vezes a gente fala assim, quando tu tá em outro momento de processo, tu fala assim, não, mas tá tudo bem você ser do jeito que é. Eu entendo de onde vem esse tá tudo bem, porque realmente está, mas pra quem tá ali não tá. Então assim, não adianta. Então é da pessoa querer, não só querer, mas conseguir, né, ter essa porque força. Às vezes a gente não tem essa força. Exatamente, ter essa força. Quando a gente tá fora desse lugar, a gente sempre acha que é uma falta de força de vontade. Totalmente. E não necessariamente assim. E a gente esquece que a gente já esteve ali em algum momento. Ou que a gente vai estar em algum momento. Porque acontece. Ou quando algo que é fácil pra ti e é difícil pro outro, a gente considera que banaliza. Tem que ser fácil pro outro também. Mas não, são mundos diferentes, gente. Todo mundo lidando com mundos diferentes. Receita de bolo, né? A gente tem mania de achar que experiências são receitas de bolo. Ó, eu fiz assim. Você não faz assim? Por isso que solou o bolo. Não, é por isso. Exatamente. E não tem como saber o que tá passando dentro da gente, do outro, assim. Então, foi um período bem complexo, mas muito importante. Aí veio a oportunidade de ir lá trabalhar esse amor às cegas. Do programa Casamento às Cegas. Que, vamos falar, a ideia é muito interessante, né? Como uma vez que a gente fala de autoestima, de padrão de beleza, é muito interessante. Fala assim, vamos se apaixonar pelo intelecto, pelo algo a mais. E é aí que entra a minha questão. Por que eu fui? É assim que eu já tratava a minha vida amorosa. Sempre foi. Eu sou apaixonada por mente. Não adianta. Apaixonada. Homem sexy pra mim é o que me faz dar risada e prende meu intelecto. E não importa, na maioria das vezes, a cara dele. O que as minhas amigas riem muito, né? Quando estreou o programa, que tava todo mundo, aquela comoção, assim, muito forte. Uma amiga minha abriu a câmera e falou assim, vocês estão achando esse cara feio? Vocês não viram os ex dela. Mas é porque essa questão pra mim nunca foi a que me prendeu. E é tudo relativo, né? A questão da beleza. E eu, graças a Deus, ao longo da minha vida toda, eu treinei o meu olhar pra isso. Porque minha beleza não é comum. Por que eu vou amar o comum só? Então porque não adianta a gente falar que eu sou fora do padrão e eu amo todo mundo. É um trabalho que eu tenho que fazer igual as pessoas que estão no padrão. Muito importante isso, é verdade. Como é que eu vou abrir olhares pra uma beleza? Como é que eu vou falar sobre beleza sem que o meu olhar não enxergue beleza em tudo? Que tu esteja aberta pra isso de verdade, né? Então, assim, eu não consigo trabalhar uma coisa que eu não acredito. Então, como eu acredito que as pessoas, elas são bonitas e a cada uma de um jeito, essa nunca foi uma questão pra me fazer decidir se eu ficaria com alguém ou não. Então, quando eu me inscrevi, fui lá e tudo mais, eu falei, cara, pra mim… Foi tu que foi atrás, não chegou em ti. Que eu não sei como que funciona o processo seletivo, não sei se pode falar, mas… Tem inscrição. Tem a inscrição. Mas, no meu caso, é que eu não posso falar disso. Não, tudo bem. Mas, enfim, tem inscrição. Tá. Mas eu achei muito, muito massa, porque eu já não vivo assim, entendeu? Então eu falei, bom, pra mim tá ótimo. Agora, a outra questão é que é uma questão. Que tu levantou, inclusive, no início do programa, tu já fala sobre isso, né? Eu falei bastante disso, principalmente lá, porque assim… tinha mais uma mulher gorda lá, né? Uma outra personagem, a Samantha, tava lá. Não lembro da Samantha. Ela saiu logo no comecinho, mas ela também era uma mulher gorda e preta. Tá. Mas as outras mulheres, e muitas
com corpos no padrão, elas estavam questionando essa situação, mas porque a gente vive em bolha, sabe? Elas estavam questionando como pra aprender, Mas pra questionando entender. pra ti. A gente conversava muito sobre Tá. ser magra, sobre ser preta, sobre Porque a tá solidão. todo mundo ali, que, tipo, tu é ali a gorda e preta, mas todas as outras que são mais dentro do padrão, digamos assim, também estão presas nessa E ideia outra, a da gente tem pressão que estética. pensar em distorção de imagem. Exato. Porque eu tô vendo ela como padrão, eu não sei o que dói nela. E aí eu não posso falar, você não tem esse direito. Eu não Nossa, posso tirar o perfeito. direito da dor de mulher nenhuma. Porque eu Perfeito. não sei o que dói nela. E aí a gente, era um QG mesmo de autoconhecimento. A gente falava muito sobre essas questões. Sobre ser alta, sobre ser magra, sobre ser preta, sobre ser gorda. Sobre como lidar com as expectativas do outro. Então era um lugar onde a gente abria muito as nossas questões. E uma ia aprendendo com a outra, sabe assim? E era disso que a gente tava falando. Porque a gente questionava, tipo, mas nossa, vai ser maravilhoso, vocês vão casar. Porque todo mundo viveu uma história de amor da outra, né? Não tem como. Imagino, E intenso. ela falava assim, mas você não tá animada? Eu falava, gente, calma. Não porque eu tô com medo, mas é porque pode dar muito errado, sim. Pode, a porta pode abrir e pode dar muito errado. Porque já acontece isso comigo na rua. Você bota no aplicativo de relacionamento tua foto sem filtro e de corpo inteiro, que eu acho injusto, porque eles estão de boné e óculos e barba, mas enfim, né? Lá vai o padrão de novo. E mesmo assim, quando o cara te vê de perto, ele não tem coragem de dar a mão pra você, entende? Porque teu corpo não. O que os meus amigos vão pensar? Sim, aquilo que a gente falou de volta pros Como é que eu outros, posto né? uma foto? Porque passa Tu isso, já né? viveu, assim, Já, essa… porque esses meus 2 anos de solteiro eu não só chorei. Eu tô sofrendo, mas eu não tô morta. Eu não só chorei, eu vivi a vida normal. E eu fui pra aplicativos de relacionamento. Até porque, né, era a única alternativa que a gente tinha. E depois, quando teve a flexibilização, fui pra bares e a paquera acontece normal. Só que é aquele lance. Pra hoje, no fim da noite, tá tudo bem. Porque é assim que o corpo da mulher fora do padrão ele é tratado. Tu diz assim, uma exceção ou algo escondido? Eu vi um post no Twitter esses dias, ela falou assim, eu não sou legal, eu sou a gorda. Não, entendi. Não é sobre você, não. É foda. Então, assim, isso já acontecia. Só que quando eu comecei a trazer esses questionamentos, elas demoraram um pouco pra entender que eu não tava ali falando, eu tô apavorada dele me ver, como é que vai ser. E nanana. Eu falei, não, gente, tô protegendo meu coração mesmo, porque pra mim tá tudo bem. Se ele falar, não, tá tudo bem no sentido de eu vou me decepcionar, mas eu não vou sair daqui e deitar numa maca de cirurgia. Não, e também muito importante tu falar isso num programa com tanta visibilidade, né? Tu foi ali, eu tenho certeza que uma referência pra muitas mulheres, né? Tu também saiu ali, porque eu não lembro no primeiro se teve outra gorda, não teve, né? Eu assisti, mas eu não No lembro Brasil também. é a primeira vez. É a primeira vez. Então, olha que importante tu tá ali falando isso, né? E trazendo até para as mulheres que de repente a gente vê como mais dentro do padrão. Esses questionamentos que às vezes elas não sabem também que estão ali, né? Sim, porque assim, por exemplo, eu quando tudo aconteceu comigo, eu imaginava que isso ia repercutir, por exemplo, no meu universo, que é o universo gordo. Óbvio que ia ter impacto, óbvio que ia acionar os gatilhos das pessoas. Porque não é porque a gente tá ali na internet todo dia falando sobre como a gente chegou nesse processo que voltar lá no tempo, porque todo mundo que tem questões com o corpo voltou lá no tempo. Em algum gatilho que tinha. E machucou. Não é porque a gente tá ali agora, empoderada na internet e trabalhando e realmente vivendo aquilo, essa liberdade com o corpo, que a gente já não teve dores. Então, eu achei importante, sim, poder falar com essas pessoas. E eu já fazia isso. Então, onde o meu corpo puder ocupar, que ainda não foi ocupado, eu vou viver a experiência. Eu vou porque, por exemplo, hoje em dia tem adolescentes me mandando mensagem. Meninas adolescentes. Não necessariamente gordas. Mas pensando mais sobre… E daí que ele me acha feia? E daí? O azar é dele.
é um problema dele, do que ele escolheu pra ele. É tudo sobre ele, no fim das contas, não era nada sobre você, né? Mas É. eu não posso me punir minha história, as minhas escolhas, o meu biotipo Uhum. pra alcançar alguém. E ali, peraí, só teve uma coisa que tu falou agora, que até só pra reforçar, que tu falou lá, que é isso da mulher gorda também, quando tu leva pra sair ser às escuras, né? E de virar meio que uma figurinha, né? Aquilo eu achei interessante quando tu falou que tu já ouviu de cara falar assim, já peguei uma gorda. Que forte isso. É um fetiche e é assustadoramente nojento, porque quando você dá match em aplicativo de relacionamento, por exemplo, uma das primeiras coisas que a maioria de nós a gente escuta, assim, lê, é: nossa, eu adoro mulher grande, ou eu nunca peguei uma mulher grande. Sabe umas coisas assim? Ele não tá lá pra te conhecer. Ele tá lá por fetiche. Que loucura. Vira totalmente sobre o teu corpo. Só. Mais uma vez, porque até no outro programa eu tava falando com a Caroline Figueiredo, que é uma atriz maravilhosa. Igual quando ela é chamada pra personagens, é sobre… vamos fazer uma empoderada que é super bem resolvida com o corpo dela. Tipo, assim, a da cabeça ninguém cuidou. Mas vamos fingir que é tudo certo. Mas assim, sempre vira sobre o corpo. O corpo engraçada, gordo é sempre… né? Ou vai ser a engraçadinha você tem que ser que ela era. empoderada ou engraçada. Se for empoderada e engraçada, é o combo perfeito, que é o que a gente precisa. Exatamente. Eu observo isso bastante. E voltando ao programa, tu teve naquele momento que… eu fiquei muito nervosa, juro pra ti. Porque como eu já sabia da polêmica antes de assistir, ontem, eu fui assistir ontem. E aí, eu já sabia, daí que na hora que vocês iam se ver, eu fiquei muito nervosa. Meu coração acelerou, porque aí eu acho que pra muita mulher foi uma coisa muito tensa. Como que foi pra ti ali na hora? Eu não sei se eu fiquei desconfortável, porque eu já sabia do que tinha rolado. Ou foi porque eu vi, assim, eu te senti desconfortável na situação, porque a gente vê a diferença para outros casais quando se encontram. Ele ficou muito esquisito, foi tudo muito esquisito. Na hora tu já sacou, quando tu volta pra salinha ali, tu já tinha sacado. Imediatamente, né? Imediatamente. A porta abre e você sabe. Tu já soube. Você sabe, não tem como não saber. E como você tá apaixonada… Ali, na verdade, atrás, você tá se preparando pra terminar. Entende? Como assim, antes? Porque me mostra esperando, né? Uhum. E aí eu tava pensando assim, bom, são duas hipóteses. Ou acabou, e aí você tá apaixonada, é lógico que você vai sofrer. Entende? Foi o que eu falei. Não é pelo fim daquele relacionamento, porque você tá envolvidaço ali. Gente, é muito intenso, né? É muito intenso. Ou o que vai acontecer. E aí, a hora que abriu, a gente já sabia. Não tem como, tava implícito. Uhum. Eu achei muito desconfortável, fiquei muito nervosa. E depois a justificativa, né, que tá aqui. Ele ficou com medo de uma mulher forte, empoderada e maravilhosa. Qual que é o sentido disso, gente? Aonde que isso faz sentido? Aí a gente pode ir para aquele tema de tipo, homens têm medo de mulheres fortes e maravilhosas, ou ele realmente não soube lidar com isso, que foi a gordofobia em si, que deu pra ver. Que aí já entra na questão da gente, cadê aqui que eu até anotei, da gente falar sobre a diferença de preferência estética pra gordofobia, que eu acho que muita gente até questionou isso assim, ele tem direito de não gostar. Como que tu lida com isso, assim, tu vê ele como direito, foi ato gordofóbico, que foi, pra mim foi. Como que tu explica isso de ser preferência, que ele tem o direito pra uma gordofobia? Então, primeiro que ele tava apaixonado, né? Começamos por aí. Sim. E aí, quando você tá apaixonado e decide não estar com aquela pessoa pela aparência dela… Por exemplo, se ele decidisse não estar comigo porque eu sou preta, seria o quê? Racismo. Ainda assim, seria uma preferência estética? E olha que engraçado, né? Tudo isso aconteceu e eu nunca recebi uma pergunta sobre o que você achou dele. Como se eu tivesse que… Tá tudo bem pra mim, porque eu sou gorda. Tu pode aceitar qualquer coisa, não, né? Não recebi nenhuma pergunta. Eu acho que eu dei umas 20 poucas entrevistas. Então, cada vez que eu termino uma entrevista, eu faço essa anotação. Foda. Eu faço essa anotação porque não me machuca, mas eu fico imaginando como as mulheres
as outras mulheres gordas não estão sendo tratadas, entendeu? Uhum, Porque eu agora tô na mídia, né? uhum, Todo mundo me adora. sim. E ainda assim, a minha opção, a minha preferência, o que eu senti é invisível. Imagina uma mulher que tá lá na casa dela, Uhum. que tá tomando um fora no bar. E outra coisa que tu também foi diferente foi que tu tomou a atitude ali, né? Embora, tipo, já tava totalmente. Ele tava ali entre tu e a. Tinha uma outra menina, né? Que Tinha. desistiu, inclusive, a menina, né? É, e aí depois tu vem e toma atitude que é muito foda. Eu acho também Já que é a é. segunda vez que eu faço isso na minha vida. Que eu acho incrível que também é um tabu, que é sobre mulheres terem iniciativa, né? Que eu acho que isso realmente acredito que assusta muitos homens de a mulher ter essa atitude, porque a mulher tem que ser frágil, né? Ai, meu Deus, esperar sempre pelo homem, Estereótipo, um né? estereótipo ali. E isso eu já achei bem foda. Inclusive, até tu pedir ele em casamento, eu tinha. Porque eu tava com o caderninho anotando as perguntas que eu ia fazer pra ti, né? Eu já tinha anotado assim, tem que ser ele pra pedir casamento, que daí eu já tava achando meio machista, assim, só o homem pode pedir a mulher em casamento. E aí tu foi lá e pediu ele em casamento, assim, que também já foi uma quebra ali do padrão do programa em si, né? Na verdade, assim, até falei isso pra Rafa que trabalha comigo hoje. Eu falei, além do meu corpo, né? Além do meu corpo, além da questão de ser gorda, quando você decide tomar as rédeas da sua vida, porque assim, se eu escolhi pedir ele em casamento, porque eu quero pedir ele em casamento, ele tem o poder de dizer sim ou não. Uhum. E aconteceu isso já em outros. No meu segundo relacionamento, eu pedi em casamento. E tá tudo, não é uma questão pra mim. Uhum. Eu, Amanda, tenho uma construção de amor romântico diferente. E tá tudo bem. Então, pra mim, independe de quem pediu quem em casamento e tudo mais. Se eu quero, se eu me sinto pronta, eu acho que tá tudo bem. Uhum. Vai ser tão especial pra eu guardar quanto se eu for pedida. Não é uma questão. Mas assim, quando você decide cuidar. Como é que eu vou explicar isso? Ser uma mulher com uma rédea da própria vida, né? Porque o empoderado, eu não gosto muito desse termo. Porque, na verdade, não é um superpoder, é só você ser dona de si mesma. Isso assusta. Primeiro encanta, depois espanta. Uhum. Porque é difícil segurar essa barra, entendeu? Por isso que eu até acredito, assim, que eu acredito total que ele foi gordofóbico, mas ele usou dessa. Tiveram as duas coisas. Eu acho que ele usou essa ferramenta porque é uma outra característica minha. E houveram as duas situações, entendeu? Uhum. Porque isso acontece também na rua. Eu lembro de uma vez eu conversando com um amigo no bar, de madrugada. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Todo cara acha o máximo, e isso eu tô falando dos meus casamentos também. Olha pra mim e fala, meu Deus, que mulher foda. E depois ele não aguenta. Uhum. Depois eu preciso ser menor. Depois eu preciso ser menos. Eu não posso ganhar mais dinheiro que ele. Eu não posso ser mais independente que ele. E não é um jogo de poder. Isso é simplesmente como eu decidi levar a minha vida. Uhum. Eu não tô preocupada se o cara é rico, se o cara é pobre. Eu tô preocupada se ele me faz feliz. Mas o cara em si, do outro lado, ele tá sempre preocupado enquanto eu tô me desenvolvendo. E isso é uma questão. Aí eu falei hoje, a gente tava discutindo isso em casa. Eu falei, eu me sinto como um profissional extremamente qualificado. Sabe aqueles currículos maravilhosos do LinkedIn? Que a empresa fala, olha, infelizmente a gente não tem budget pra bancar. Você é extremamente qualificado. A gente vai pegar um estagiário. Uhum. E aí, onde é que a gente vai parar enquanto mulher? Você tem corpo, o corpo é diferente, putz, eu não seguro essa barra. Você resolve ser bem sucedida, bem resolvida e tudo, não consigo sustentar. Exatamente, que eu sinto que vai até um certo ponto, né, de repente, porque é isso que atrai. Fala assim, nossa, olha que mulher foda, aí deixa eu ficar com ela. O cara fica e não aguenta o rojão, porque tá assim, é isso, entra nessa competição, afronta, né? A gente fere a masculinidade. Exato, o ego do cara entra ali em competição. E aí ele quer que tu seja lá a que baixa a guarda pra ele. E aí aquele looping, né? E aí ele olha pra outra depois na rua, que olha que foda, que forte. Daí vai lá e trai a mulher, ou não, vai lá e larga. Exatamente, e entra nesse primeiro looping. encanta e depois espanta. Eles vivem nesse mood. Que merda. Que a gente dá risada, mas é uma merda. A gente ri, seria
cômico se não fosse trágico, mas exato. é verdade. Isso acontece o tempo todo. Então, aí eu passo a viver entre a gordofobia ou como é que um amigo meu usou? Empoderamento exagerado. Eu falei, mas não é um empoderamento O que exagerado. seria? Daí ele falou, não, eu não acho isso. O que eu quero dizer é como os caras acham. Parece que você tá querendo ferir ele o tempo todo. Só porque eu quero que a minha carreira vá longe. Porque eu tenho o objetivo de conquistar as minhas coisas. Eu lembro quando eu casei a primeira vez, e eu mudar de nome foi uma questão muito importante pra mim. Porque eu ficava assim, eu não quero ser a esposa de fulano. Não por nada. Mas eu sou Amanda. E a minha história? E eu tinha muita questão em relação a isso. Não porque eu não queria assinar um sobrenome, mas todo aquele lance que a gente viu nos anos 50, anos 20, anos 40. Você não tem nome, você é esposa de fulano. Era sobre a posse. Eu fui a ali, né? Amanda de fulano no primeiro relacionamento. Fui a Amanda de ciclano no segundo. E é sempre assim. Mas se eu quero ser a minha Amanda, é um excesso. Sim. É um exagero. Por quê? Por que você quer se autoafirmar? E eles chamam de autoafirmação como se fosse um problema. Exato. Colocam pra um lado negativo, né? Tudo que já fere ele, eles colocam como tentando diminuir essa força, né? Ai, mas aí tem aquelas mulheres que são meio exageradas, né? Já tentam, tipo, te colocar numa caixa de louca. Sendo que olha só que engraçado. Sendo que na maioria das vezes, as mulheres se tornaram tão fortes por serem feridas por eles. A Hannah Gadsby fala, né, que não existe nada mais poderoso do que uma mulher que se reconstruiu. E é muito verdade isso. Quando você vai olhar a história dessas mulheres, é dilacerante. Sim. E aí depois, quando elas estão bem, curadas, superadas, né? Enfim, é um problema também. Então assim, a gente nasceu numa sinuca de bico. O que a gente faz? Exatamente, não tem o que fazer. A gente tá que a gente presa faz? eternamente. Não tem. Mesmo assim, se seguir o que o outro falou, vai falar que seguiu errado, nunca vai ter a saída. E lá no programa, como que foi pra ti? Tu teve uma questão, não sei, de comparação? Porque quando tu chega e tu é uma exceção também… Eu vi que nesse também teve mais mulheres pretas, né? Que eu achei bem foda. De repente isso foi bom pra ti, não sei como que te impactou. E por ser mulher gorda, tu falou que tinha mais uma. Tu sentiu essa questão da comparação até em questão dos teus outros relacionamentos? Como que sempre foi pra ti essa questão? É que tu falou que desde o início tu não era de se comparar, né? Então nunca foi uma questão pra ti. Não. Que bom. Nunca foi, até porque assim, cada uma vai ser sempre bonita de um jeito. Sim. Não adianta, eu já era sua fã, eu te acho belíssima. Mas querer ser você é castrar o que eu sou. E aí não dá. Então assim, eu adoro ver você bonita e é isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver você bonita, do seu jeito. E tá tudo bem pra mim. Então assim, eu tenho amigas nutricionistas esportivas, enfim. Uma vez me perguntaram isso. Da minha turma de amigas, eu sou a única mulher gorda. E uma vez a gente tava na praia, todas elas muito padrão, a maioria delas malhadas. E uma outra amiga falou assim, mas você não sente vergonha de viajar com elas? Eu não conseguiria. Sim. Falei, às vezes quando elas bebem eu sinto. Porque é verdade. Do resto, o que eu posso fazer? Aquele é o biotipo dela, é quem ela é. E eu vou fazer o que com isso? Eu vou me comparar ou vou machucá-la? E eu vou fazer o que com isso? Eu nunca conseguiria ter a vida dela, eu nem quero ter a vida dela. Então, antes de eu me comparar, cair na armadilha, eu sempre penso assim, quem é ela? Eu conseguiria ter a vida dela? Eu gostaria de ter a vida dela? Se eu quero ter a vida dela, o que tem de errado com a minha? Então não faz a sentido. gente pode, isso que você estava falando, admirar sem ter que ser aquilo. É só ali, isso, né? a gente não tem. Admirar não é se comparar. Exatamente. Admirar é enaltecer, falar, cara, você é maravilhosa. Isso eu adoro fazer, amo fazer. Eu gosto que elas saibam que elas são lindas. Porque são. Porque às vezes é só isso que a gente precisa ouvir também. Sim. E tem uma frase que eu gosto muito, que é da Jojo. Lembra dela? Tá Claro. Sumida, né? Maravilhosa. E ela falou uma vez, é muito simples, mas ela falou uma vez que eu nunca vou conseguir ter o corpo da Gisele Bündchen. E se a Gisele Bündchen quiser ter o meu, ela não consegue também. Exatamente entendeu? isso. Não tem como. Essa comparação é burra, né? A gente cai nela muito fácil, é burra.
Eu quero pegar… Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Que eu fiz hoje uma caixinha de perguntas, falando que a gente estaria falando sobre autoestima e relacionamento, que é uma questão para muitas mulheres. E aqui uma das perguntas uma questão que até tu falou que recebe muito é sobre sexo, né? E tenho certeza que é uma questão para mim, já foi muito uma questão. O sexo em si já é uma questão, né, para todo mundo, mas o sexo de luz acesa ou apagada? A luz que tiver. A luz que tiver. Como é que foi pra ti, assim, tu já teve questões, assim, do teu corpo com o sexo? Como é que tu lidou com isso? Já tive peça de segurança, né? O que é a peça? Muitas mulheres usam uma peça de segurança durante o sexo. Seja peça de roupa. Ou uma camiseta, alguma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa… Que é uma… Eu super me identifiquei, mas eu não sabia como peça de segurança. É que eu que escolhi esse nome, porque eu uso pra atender as minhas clientes, na verdade. Mas já fui refém de peças de segurança. Não porque era sexy, mas é porque eu precisava muito daquilo pra conseguir continuar aquela situação. Hoje em dia, na verdade, eu gostaria de ficar menos pelada, né? Porque eu fico pelada na frente de absolutamente qualquer pessoa, em qualquer situação que precisar. Eu troco de roupa em bastidor de qualquer coisa, não é um problema. Mas já tive essas questões e foi me conhecendo mesmo. Foi entendendo que o desejo da outra pessoa por mim vai muito além se a minha barriga tá dobrada naquela hora. Uhum. Se o meu peito tá balançando ou não. Se a minha bunda fica mole, entende? Uhum. Tipo, entender que naquele momento ali é uma outra conexão, na maioria das vezes. E eu não preciso de peça de segurança, preciso estar conectada. Uhum. Então, pra mim, o sexo é com a luz que tiver hoje em dia. Uhum. E sabe uma coisa que até vindo pra cá eu tava conversando com meu marido, né? Que eu sempre venho debatendo pra dar o brainstorm, assim, pra ver os insights. E aí, nossa, fui super publicitária agora. Brainstorms, insights. E aí ele falou, a gente tava falando isso, sobre o nosso sexo, ao longo desses 13 anos e tal. E aí, aquela super que abre, né? Mas eu perguntei pra ele assim, eu falei muito do meu processo, que ele já sabe, isso, da peça de segurança, vários momentos do que foi uma questão pra me mostrar o corpo, a luz acesa, blá blá blá. E aí eu perguntei, nesses 13 anos, tu também já ganhou e perdeu peso, teu corpo mudou. E eu nunca tinha feito essa pergunta pra ele, que loucura. Porque foi sempre sobre a minha aparência. Porque eu também trouxe muito isso, né? Eu falei assim, eu perguntei pra ele, no nosso relacionamento, esses 13 anos, tu também engordou, emagreceu, tu mudou teu físico, tu nunca se sentiu inseguro? Já querendo dizer assim, é diferente a cobrança pro homem e pra mulher, né? E aí, realmente, ele falou assim, cara, não. No quesito sexo, ele falou, já teve assim vezes que antes ou depois do sexo, me olhei no espelho e pensei, nossa, eu quero perder essa barriga, nossa, eu tô querendo perder peso. Mas eu separo uma coisa da outra. Olha que foda, tipo, é muito simples, só que assim, eu nunca pensei na possibilidade de separar. Por que a gente coloca tudo na mesma, a cobrança, porque óbvio, né? Porque a gente sempre foi reduzida a isso. Uhum. E aí, pra eles, é uma questão que eles conseguem ter clareza de separar, por exemplo, porque nunca foi uma questão pública. Exatamente. O corpo masculino não é público. O corpo feminino é público em todas as idades. Em todas. Não só o corpo, como a alta performance ali, né, da mulher. Sim, você tem que ser uma atriz pornô. Né? Totalmente. Você vai dançar, você tem que ser uma bailarina. Se você vai ser empresária, você tem que ser uma CEO. Tudo é público, todas as nossas decisões, o nosso corpo é público, nossa aparência é sempre pública. E eu acho, eu falo sobre isso o tempo todo. Eu tava falando com o namorado de uma amiga ontem à noite. Que é sobre ele falando que a gente não parecia ter a idade que tem e tudo mais. Daí ele falou, não, eu me sinto muito mais velha, eu tenho 37 anos. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, deixa a gente não parecer que tem 35 anos… Né? Porque vocês com 37 são charmosos. A gente com 37 tá desleixada. Não vai puxar um botox? E luzes vai começar a fazer quando que o branco tá tomando conta? Já pensou em fazer uma lipoescultura? É o tempo todo. Então me deixa parecer que não tem a idade que tenho agora. Tá tudo bem. Deixa o tempo me fazer um carinho, assim, ó. Pelo menos 5 minutos. Porque daqui a pouco começa tudo de novo. Rapidamente, né?
O homem não, ele pode ficar careca, ele pode ficar barrigudo, ele pode ficar… E tá todo mundo chamando ele de… Ah, não, mas ele tem um quê? Já viu isso? Totalmente. Atores de Hollywood assim. envelhecendo miseravelmente, caindo aos pedaços. E a galera, não, ele tem um charme, ele tem um negócio. Aí a mulher resolve A envelhecer com cobrança. dignidade e sem nenhum tipo de intervenção médica, que é um direito dela, caso ela queira. Uhum. Ela aparece… Pelo amor de Deus, olha o estado da atriz fulana de tal. Olha, nananã, ela se abandonou. Ai, certeza que é depressão. Dois pesos, duas medidas, Não, total. e as respostas, né? Certeza que é depressão. Sim, já vem cheio de certeza sempre, Certeza. né? Sempre. Não é nem deduzir, assim, Não, certezas. certeza. E isso até da indústria pornô, né? Teve muita colaboração, que é essa perfeição de tipo… sim, a gente já sabe, além de ser o corpo padrão, mas é aquilo, sem pelos, sem cheiro nem se fala, né? Porque não dá nem pra sentir. Mas já tem esse padrão do perfume íntimo ali, que tem que ter o… Tem que ter. ser Como assim? Você super não tem ainda? lavanda do campo, da brisa do mar, não sei que cheiro é esse. Mas… Daqui a pouco eles vão inventar um Glade, assim, ó. Pra um gente Glade, deixar aqui na virilha. Fazer… já tem gente Não, aí mas a fazendo gente tem que pra- pegar na bolsa, né? Mas vai ter um spray automático. Você vai ver. É. Vão lançar, O lógico que cara vão lançar. tira a tua roupa, já sai o negócio, né? Então, assim, eles esperam muito, ainda acredito que seja por causa dessa indústria pornô. E a gente também acabou que… eu já consumi muito pornô dessa indústria. E aí foi o que eu me comparei sempre, né? Com essa… em verdade. E até, tipo… se o cara não quer ver alguém no padrão, quer ver alguém fora do padrão, ele tem que procurar, porque não é o que aparece, né? E também o que aparece daí depois fora do padrão é com uma alta performance, toda aquela coisa que a gente Sempre vai falou, ser. né? Sempre vai ser. Sempre vai sair ali da realidade, né? Sempre vai ser surreal. Tá, daí eu ia fazer aqui deixa eu ler a pergunta da caixinha. SOS, esperei muito por esse tema. Cadê? Tem uma aqui que eu tinha separado, muito bom. Como não deixar que a autoestima baixa, devido aos padrões principalmente, influencie na relação, em achar que o outro está pensando o mesmo que você, que a qualquer momento vai ser trocada por uma menina padrão. Entendeu? Entendi. Na verdade vem muito… Já entrou um papel de trouxa aqui que a gente já Ah, fez um eu quadro adoro. aqui que entrou tudo junto, né? Às vezes eu fico ouvindo conversa em restaurante, anotando assim, ó. O papel de trouxa. Então, como não deixar que a autoestima baixa, tu já tá com a autoestima baixa. E aí, tu acreditar que o outro também pensa o que você pensa de você, que isso atrapalhe no relacionamento, né? Que tu vai ser trocado daí por uma menina padrão. Difícil, né? Gente, ó, primeira coisa, a Gisele Bündchen foi traída, a Shakira também. Então, o ser humano trai. Sim. E aí tem a ver com caráter, e infelizmente não tem a ver com seu peso, com quão bonita você é ou não é. Uhum, Lembrar disso é sempre muito importante. Traição é caráter. uhum. Não é sobre Desvio você. de… Não na é verdade. sobre você, né? Não. É porque é isso, a gente tá acostumada a se culpar. Tudo é culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Então, se o meu namorado, marido, meu parceiro me trair, a culpa é minha. Uhum, Porque eu não estava à altura dele. E Uhum. ele? uhum. Tava à minha altura me traindo? É uma pessoa que não teve a dignidade de terminar comigo Uhum. e me traiu, tava à minha altura. E aí, se ele me traiu, é porque é minha culpa, porque eu engordei, ou porque eu emagreci, ou porque meu cabelo ficou branco, ou porque eu me enruguei, Uhum. ou porque eu fiquei flácida. Uhum. Então, lembrar, assim, cultivar o auto-amor do jeito que der pra cada um. Porque não existe uma fórmula. Cada um vai aprender a se amar de um jeito. Eu tive a minha experiência, você vai ter a sua. Uhum. O jeito de regar isso é pra cada um, de acordo com a vida de cada um. É importante pra você entender que, se ele te traiu, ele nunca deveria ter estado com você. Ele não tá à sua altura. Uhum. E não tem como controlar. Não tem como controlar, não tem nada a ver contigo, né? Eu já quis controlar, eu já li mensagem, li e-mail. Eu ia na praia e ficava assim, será que ele tá olhando? Será que ele tá olhando? Será que ele tá olhando? Isso Namorado de óculos escuros, um problema na praia. Você acha que ele vai olhar pra todas as bundas que tem disponíveis. Daí chegou num outro relacionamento que eu mostrava as bundas, eu falava, meu Deus, Uhum. olha isso. Não, e é algo que tu não tem como privar, né? Não. E aquilo, tu privar vai ter… E não tem hora, não tem lugar. Exatamente. Não tem como privar. É muito mais sobre você tá bem, tá feliz. E tem uma coisa até do ser sexy que…
ainda mais tu sabe, quando tu tá muito tempo no relacionamento, as coisas mudam, a vontade muda, tu vai recolocando ali, como tu falou, né? Às vezes tu começa a admirar um defeito, é isso, tu vai mudando muito a forma de se relacionar. E no sexo não é diferente, né? Porque não é mais novidade, né? Quando é novidade é tudo muito, vamos lá. E aí depois de 13 anos, 9, 10… Não, eu fiquei 13 e depois 4. Então nós duas, 13 e 13. Novidade não tem mais, né? Então Não é são outras novidade. coisas que aí que eu acho que fica até mais interessante a relação, que o sexo não é sobre o corpo, né? A gente também bota muito isso, o ser afrodisíaco não precisa ser sobre o corpo. Eu Não. acho que muito da troca, do relacionamento ali, da tua conexão contigo mesma, vai ser o que vai ser sexy, vai ser o que vai ser afrodisíaco, sabe? Conforto é sexy, né? Conforto é sexy. Não tem nada… Por que os filmes, por exemplo, mostram muito as mulheres descabeladas e com roupas de dormir, roupas velhas nos filmes? Ela tá confortável. Uhum. Se você observar toda aquela movimentação, é pra mostrar que ela tá muito à vontade na pele dela. Conforto. E o tempo de relacionamento, ele traz esse conforto pra gente. Uhum. O cru, sabe? O inesperado, assim, ou de qualquer jeito. O quão livre você tá ali dentro daquela movimentação, daquele dia, daquele momento. Uhum. E o comportamento, ele é muito mais sexy do que se a gente for pensar em formas. Total. Ou aparência. Porque a forma acaba, muda, tu não tem como prender naquilo ali, não é mais novidade. Transitório. Não tem como tu se prender aquilo ali, tu querer estar sempre sendo a novidade do cara, sendo aquele mesmo corpo. E não se permitir ser também, né? Que merda tu não conseguir… Que merda eu digo até do lugar que eu já estive, não julgando. Mas Sim, assim, sim. que triste, né? A gente… ficar mais preocupado, às vezes eu tô com a cabeça, sei lá, muito mal, com a minha autoestima abalada, só que eu preciso performar na cama, tipo, olha que horror. Que horror, né? Que tristeza, né? Então eu acho que, mais uma vez, esse podcast é sobre isso, tipo, a gente tá muito mais preocupado com a nossa saúde mental, porque é aquilo lá, uma vez que a gente tá lidando melhor com essas questões com a gente mesmo, tu vai ligar menos, claro, pro lado de fora e também tenho certeza que vai mudar o teu jeito de ser vista, assim, né? Claro que eu acho que a princípio é o que, como tu se vê, mas com certeza vai refletir, vai ir pra fora. Eu falo muito para as minhas clientes e para os seguidores também, antes para um público bem pequenininho, mas era uma coisa que eu falo bastante. Ninguém duvida da sua beleza se acredita nela. Ninguém E é não muito adianta. sexy quem acredita na sua beleza. Exatamente. Pra mim não tem nada mais sexy do que alguém que acredita em si mesmo. Sabe uma insegurança que eu tenho, que agora eu tô observando bastante em ti, que eu acho muito sexy, é o jeito que tu usa decote. Hoje eu coloquei a transferência por causa de lindo, ti. inclusive. Ai, obrigada. Mas é algo que é uma questão muito grande pra mim. É a forma de… O seio, principalmente. Tem mais seio. E até tá marcado aqui eu ia te perguntar como que a roupa, né? Que tu usa da roupa pra se expressar, pra um date, pra seduzir. Como é que é pra ti essa relação com a roupa? Mas aí, só falando assim, né? Já me declarando pra ti, que eu virei tua fã também. A forma como tu usa o decote, o seio, eu acho muito sexy, eu acho muito bonito, porque eu tenho essa insegurança muito grande. E hoje, pra mim, isso aqui eu tô super quebrando o meu padrão, entendeu? Eu tô super amostrada. E eu acho muito bonita essa tua confiança. Então, tipo assim, não é sobre o teu peito, tá? Não é assim. Porque entendi. eu me vejo vulgar mostrando o peito. E o que, tipo, vamos questionar o que é ser pessoas me vulgar. veem vulgar também. Mas o que é ser vulgar? O que é Se ser você vulgar? ler no dicionário literalmente o que é ser vulgar, é machismo. Então, enfim, quando eu me libertei desse termo, porque eu detesto usar, eu não uso essa palavra. E no meu meio de convivência, assim, as minhas amigas, os amigos, se usam essa palavra, eu abro mesmo. O dicionário do celular falou, vamos conversar sobre isso. Ai, conversa comigo. Porque assim… Nada mais é do que um jeito de colocar a gente de novo numa caixa, né? Mas eu, inclusive, parei de usar sutiã há 5 anos.
Então eu uso sutiã como roupa. Aham. Só. E se eu tiver vontade. E eu acho muito E se a sexy. roupa pede. Meu peito sofre. Meu peito tá caído, ele é flácido, ele tá seguindo o curso da vida que ele precisa seguir. Será que um dia eu vou fazer cirurgia? Eu não sei. Eu tô vivendo o conforto hoje. Uhum. Se um dia isso for me incomodar e se me fizer bem, tá tudo bem. Uhum. Mas hoje o que me faz feliz é o meu corpo livre. Então eu não uso sutiã há 5 anos. O meu peito segue o formato que a natureza tá levando. E eu recebo muita pergunta em relação a isso. E o decote, ele é sim uma forma de expressão pra mim, no sentido de… eu me sinto… Como é que eu vou dizer? Feminina. E isso não tem a ver com ter ou não ter peitos. Porque, por exemplo, o meu peito era muito maior antes. Eu passei por uma cirurgia por motivo de saúde. Uhum. E aí ele ficou menor. Pra mim, isso aqui, ó, ele é todo o centro de quem eu sou enquanto mulher. Uhum. Então, ele é muito importante pra mim. Ele é todo florido em volta, inclusive. Porque ele aqui, pra mim, é a raiz do meu jardim. É a razão de todas as escolhas que eu faço. De como eu me enxergo. Então, o meu peito, usar os decotes pra mim, é muito mais do que os caras acharem aqui. Porque eu não tô nem preocupada se eles acham isso bonito, não. Não, e até Mas quando… é muito mais sobre como é que eu me sinto. Porque eu adoro estar sexy pra mim. Uhum. Adoro, faço questão. Mas do jeito que eu me identifique como sexy. Pode ser que isso tenha que eu ia gente que falar. ache que eu tô sexy, pode. Mas se eu não estiver sexy pra mim, não importa. E quando falo sexy, não é no sentido… Que às vezes acho que traz muita coisa sexual, assim. Não é nesse Não. sentido ser sexy. Acho que mais uma vez pra palavra do afrodisíaco, do Exatamente, interessante, assim. isso. Eu acho muito bonito, assim, te traz, assim, pra mim, como mulher, te olhando, teu jeito de vestir, tudo, me identifiquei. Me trouxe isso, assim, cara, uma confiança muito gostosa, sabe? É esse sentido, pra mim isso é sexy. Pra mim também. E aí chegamos no lugar perfeito. Porque eu penso sexy exatamente assim. Eu tinha um broto que eu saía, tava saindo há pouco Broto é tempo. muito bom. Eu adoro. E low profile total e tudo mais. Não tinha nem questão do programa, nada. Aham. E aí eu falei, lógico que a gente já tava saindo fazia um tempo. E ele sabia com o que eu trabalhava, né? Eu sou consultora de imagem, eu trabalho autoestima, tarará, tarará. E ele não era de Campinas, ele foi lá me visitar. A gente foi pra um bar. E aí, durante as 3, 4 horas que a gente ficou no bar, 4 mulheres que não me conheciam vieram falar comigo no bar. Sobre isso? Sobre mim. Foda. Ai, nossa, mas você realmente não usa sutiã? E elas perguntam assim mesmo, sem nunca ter me visto na vida. E aí ele falou, quando a gente chegou em casa dele, ele falou assim… É muito louco o jeito que elas falam com você, como se elas sempre te conhecessem na vida. E elas te fazem perguntas. E tipo, inclusive na frente dele, ele estava ali. Aham. Elas nem pensaram, tipo, será que é meu marido, meu namorado, é o meu primeiro date? Aham. Será? Sei lá. Elas só mandaram a pergunta, sabe? Tipo, ai, mas e aí? Você tá de barriga de fora? Mas e aí? E aí você vê o quanto a liberdade, ela é importante. Uhum. Então, toda vez que isso acontece… Como ilumina, transcende, né? Por isso que eu falo que a beleza tá muito mais no quanto você acredita na sua beleza. Uhum. Do que estar com o nariz fininho, sabe? A pele esticada, barriga negativa. Sei lá se ainda usa esse termo. Porque virou sei lá. negócio, né? Enfim, é muito mais sobre como você acredita. E quais questões você quer resolver ou olhar com mais carinho no seu corpo. Que é só sobre acreditar e abraçar. Uhum. 100%. É. Mais uma vez, sobre você, né? E isso vai transcender. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente já tá no tempo. Meu Deus, fiz uma bagunça aqui, peraí. Insegurança, comparações com outras mulheres ou a ex que tem o corpo mais padrão. Aconteceu comigo agora. Com a ex? No meu segundo casamento, sim. Quer desenvolver? Não. Tudo bem, a gente pula. Não, porque daí eu vou expor eles, não posso. Tá, não vamos expor. Não posso. Não precisamos mas isso dessa aconteceu. polêmica agora, né? Isso aconteceu. Mas de se comparar? Não me comparar, mas foi chocante, porque me achava o máximo. Ele tinha uma ex-gorda, eu era gorda também. E aí a gente tá falando de preferência. É diferente.
E aí, quando chegou num momento de vida dele, que ele começou a me questionar muito sobre o meu corpo. E pra você ter uma ideia de como meu corpo não muda, as minhas roupas eu tenho roupas de 15 anos atrás, que eu estou usando Ah, isso não te toda perguntei. hora. Tu sempre se viu como uma mulher gorda? Sempre. É, Eu tá. nasci assim. Enfim, terminamos e ele voltou com a ex dele, que emagreceu. Caralho. Entende? Uhum. E isso foi uma questão pra ti. Foi, porque inclusive foi ao mesmo tempo. Porque Deus, ele não dá uma trégua pra mulher, né? Foi concomitante. Aconteceu aquilo no programa, eu saí, eu falei, não tô acreditando que isso está acontecendo. A prova veio de uma vez. De uma vez. Mas eu sobrevivi. E como que foi nesse… Ah, isso não era… Mas agora eu fiquei curiosa. No pós, terapia? Ah, sim. Muita Primeiro terapia. que pra poder voltar ao normal, né? Porque você Como fica confinado. Que foi? Tu fica quanto tempo? Puta, eu não consigo mensurar. O tempo que tu ficou confinado? Não, porque a gente não sabe se é dia, se é noite. A gente fica confinado. Sério? É. Caramba. Mas são dias? São muitos. Caraca, não tinha noção. É que olhando é tudo muito rápido, né? E aí tu foi com muita terapia, mas tu tá bem? Não, eu já saí de lá bem. saiu. Porque de verdade, tipo, aquilo Então. que eu falei ali, daquele jeito. Tanto que eu fiquei muito assustada. Porque quando eu saí, todo mundo me olhava como o Brasil tá fazendo agora. E aí eu fiquei assim, o que é que tá acontecendo? Uhum. Porque não era uma… a gente foi gordofóbico, é grave, é uma questão. Uhum. Mas eu não posso me machucar por isso. Uhum. Não faz sentido. Uhum. Só que todo mundo se machucou. Mas tu já vem com essa tua vivência, tua clareza, né? Tu já tá E acostumada aí, quando eu vi contigo. todo mundo machucado ao meu redor, envolvidos, assim, eu fiquei muito assustada. Não, o impacto que tu gera em outras pessoas. Eu cheguei, contei pros meus amigos, é o quê? Não é possível. Não, mas conta direito. Eu contava deles, não, mas como assim? Aí uma amiga minha falou, mas o que você vai fazer agora? Você vai emagrecer? Eu fiz assim, como assim? Que pergunta é essa? Mas não tinha a ver com você precisa emagrecer. Era tipo, o que você quer? Como que a gente te ajuda? O que você quer? Sabe assim, a pessoa parece que ela precisa tirar aquilo de dentro de você. E a primeira solução qual que vem? Você não quer emagrecer? Então, foi uma questão que até quando eu fui visitar a Verônica, eu tava vivendo esse período, assim. Falei, as pessoas perguntam se eu não vou emagrecer. Se eu quero fazer uma bariátrica. Estão me perguntando agora. Isso é bizarro. Saiu até agora, não sei se você viu. Eu recebi muito direct, né? Eu tava limpando os meus directs, eu achei 9 mensagens de médicos me dando de presente uma cirurgia bariátrica. Cara, muito irresponsável. Isso me machuca. Porque hater tem um monte. Tá lá e eu não tenho tempo pra olhar. Tô ocupadíssima. Mas enfim, agora… um profissional da saúde que podia estar salvando pessoas, que morreu alguém lá, enfim, a gente sabe, de falar isso me dói, mas me oferecendo uma cirurgia que eu não preciso, eu não quero, eu não questiono, sem nenhum critério. Ai, que falta de responsabilidade. Eu continuo sofrendo a violência, mental, entendeu? Total. Não importa o quão elaborada eu seja. Imagina as outras. Sim. E tu falou até ontem, acho que no teu stories, é difícil tu representar tantas mulheres, né? É difícil tu falar, que agora, ainda mais que pra ti foi assim, né? A responsabilidade. Literalmente, eu dormi e acordei. A Rafaela, que cuida das minhas redes comigo, ela ficava, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. Ai, porque Sim, todo mundo surtou, né? Mas pra mim foi literalmente, eu dormi e acordei com 2 metros de altura. Dormi com 1,59 m, de repente eu tinha uma perna gigante. Eu falei, meu Deus. E é assustador, porque eu não saí ainda em público, porque não deu tempo, né? Mas eu caí, eu saí recentemente, na sexta-feira passada, saí com a Verônica. Que a gente não tem noção, a gente não tem. E as mulheres me abraçavam com muita força, e elas choravam muito, e elas contavam coisas absurdas que elas viveram. Então isso pra mim foi muito assustador. Até eu conseguir elaborar o quão importante era aquilo. E eu vou usar uma figura que parece pequena, mas é só pra ilustrar. Tipo, eu parecia a Barbie. Entende? Igual quando as crianças compravam uma Barbie. Que representa ali, né? Eu lembro quando eu tive minha primeira Barbie preta. Eu já era adulta, lógico. Mas aquilo tinha tanto poder pra mim. Tanta informação pra mim. Que eu ainda tô tomando conscientização de que
viver bem com as minhas questões me tornou uma referência muito grande. E aí é muita responsabilidade. E aí eu fico muito nervosa. Não porque eu não gosto, mas eu me tornei o que eu busquei a vida inteira pra mim. Então é assustador. Imagino. Eu tô muito assustada. Responsabilidade, mas eu acredito muito que tu vai tirar isso de letra, porque A tu minha já é terapeuta muito. também acredita. Ah, eu amei. Amo sua terapeuta, concordo com ela. Mas o teu jeito de lidar nas redes sociais já é muito solto, assim. Eu não te conhecia antes, mas agora já tô apaixonada, já tá me inspirando aqui, ó, de botar uma transparência. Mas eu acredito que tu vai tirar de letra, porque tu é tu, né? Basta ser tu e tu compartilhar essa tua vivência, que tu já vem fazendo isso, né? Amiga, será que dá tempo de um último? Dá. Aqui eu sei, peraí. Dá. Libido e a vergonha do corpo gordo. Isso é uma questão, acho que eu vou deixar essa por último, porque eu sei que é uma questão, pra mim foi muito grande no meu relacionamento, quando eu tava com a baixa autoestima, mudou totalmente minha libido, porque é isso que a gente já tava falando, tava totalmente ligado o meu estético ao poder sentir prazer, porque assim, como que eu, vamos dizer, quando, eu não gosto de falar eu gordinha, quando eu tava com mais peso, como que na minha cabeça da época, era assim, como que eu vou achar isso aqui bonito, como que eu vou fazer isso aqui performar, como que isso aqui vai ser sexy, como que isso aqui vai ter o direito de sentir prazer. Sabe, é muito questionamento e aí, mas claro, tudo acontece no automático, hoje eu sei que vinha muito desse lugar, de uma vez que eu acho isso aqui feio, como é que eu vou ter prazer de trabalhar com esse negócio aqui, sabe, que é o meu corpo? E então, tipo, isso impactou muito e eu lembro que foi uma questão também no relacionamento que eu tava com a libido muito baixa, e aí foi a época da depressão, aí veio o antidepressivo que só cagou mais o negócio. Complicado, né? E aí depois, teve uma época que eu precisei largar da vontade de perder peso, largar do meu estético, porque o meu estético sempre foi tudo que eu sempre me preocupei. E aí nessa fase eu também ganhei mais peso ainda, só que eu me permiti, porque eu tava trabalhando com a minha mente, né? Me permiti, falei assim, cara, eu não quero pensar no meu estético, eu quero tá bem. Porque eu quero cuidar da minha cabeça, porque eu tava muito ferrada. Então, tipo, agora eu não quero pensar nem em transar e nem no meu estético. Quero cuidar da minha cabecinha, questionar aqui os meus sofrimentos, minhas questões. E ali eu comecei a ter, depois que, né, que eu tratei, claro que não é da noite pro dia, mas foi ali que começou a mudar essa questão da libido, porque, mais uma vez, vai ficar repetitivo, mas é sobre a tua… Tu contigo mesmo, não é sobre outra pessoa, né? Claro que muitas vezes a gente fica assim, ai, como é que ele tá me vendo? Mas eu sinto que é muito sobre mim, porque depois quando voltou, não é que voltou porque eu tinha emagrecido. Voltou, mas eu ainda tava naquele momento de não pensar na estética e eu tava voltando. Eu penso muito sobre a libido, e isso eu penso desde muito nova, porque sexo sempre foi uma coisa muito especial pra mim, eu sempre gostei muito. Só que, a partir do momento que eu descobri que eu gostava muito, eu queria… Toda vez que eu descubro que eu gosto de alguma coisa, não importa o assunto, eu quero absolutamente saber tudo sobre aquilo. A intensidade. Entendeu? E aí, eu lembro quando eu comprei meu primeiro vibrador, eu tinha acabado de resolver minha questão com o meu corpo pós-maternidade. Eu tinha quase 21 anos. E aí eu comprei o meu primeiro vibrador. E aí eu comecei a ler muito sobre isso. Não sobre o vibrador, sim sobre a libido e o que a gente faz. Porque quando tudo que eu descobri, tô falando sobre as minhas percepções. Mais uma vez, nós mulheres, eu tô falando aí no lugar de mulher hétero, a gente deposita a nossa libido na expectativa do outro e para o outro. Quando a gente faz ser sobre o outro. Exatamente. Mas e aí é muito automático, instintivo. Muito. Porque como o sexo é troca, sexo entre duas pessoas, ele é troca. Você fica assim, ó, te dou isso e você me dá o que você tiver, né? Porque a gente não sabe pedir nada pro homem de volta. A gente aprendeu a falar que ele tem que dar seta pra esquerda no oral agora. Mas enfim, quando a gente entendeu, quando eu entendi, na verdade, que a minha libido, ela devia ser alimentada por mim e que eu tinha que me namorar primeiro, cara, isso mudou tanto. Porque mesmo, e até na fase que eu tive depressão também, aconteceu, eu mantinha esses dates comigo. Não exatamente a masturbação, até, enfim, mas esse momento de me sentir, de olhar pra mim, me sentir sexy, me namorar. A libido, ela é alimentada de absolutamente tudo isso.
Tudo. Do visual, do sensorial, do emocional. Então, me namorar e parar e me olhar e me perceber sozinha fez muita diferença. E faz até hoje. É uma coisa que eu não me abandono, assim. Eu boto lingerie pra mim sozinha na minha casa, fico dançando na frente do espelho. Boto várias vezes. Tomo um vinho sozinha. Compro vibradores novos, experimento. Faço resenha pras minhas amigas. Vários. Mas enfim, é uma questão que eu aprendi a alimentar primeiro. E depois conseguir elaborar isso de todas as formas. Também pra conseguir mostrar pro outro o que eu quero. Sim. Pra não ter aquele sexo automático de onde o homem toma as decisões por mim. Eu não sinto nada, eu me sinto incomodada. Porque a gente sabe que acontece. A gente não tem essa coragem ou essa liberdade, na verdade, de falar, viu? Não gostei. Para agora aqui. Ou não quero mais. Ou e se você for ali? E se você… Entendeu? Então, pra eu poder conseguir receber tudo que eu quero, eu tive que elaborar isso primeiro. Que é o autoconhecimento, faz parte do autoconhecimento, né? É isso. Importantíssimo. Mulheres, por favor. Vamos, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Ficamos com essa frase. Vamos. E aí, pra terminar, assim, que teve uma frase que eu achei bonita que tu falou assim: eu quero um amor do meu tamanho. Mas acho que tu merece um amor muito maior, que não tem o tamanho, amiga, porque o amor ele pode ser infinito. Eu acredito no amor infinito. Eu também. E eu acredito, inclusive, que o amor não tem barreiras, né? Quando você ama, não tem barreiras. Não é um corpo que vai limitar. Né? Então, eu achei muito bonitinho quando tu falou assim: eu quero um amor do meu tamanho, mas eu acho que tu merece um amor muito maior. Você é maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por inspirar tantas mulheres, por ter participado do programa, ter dado a cara a tapa, por estar dividindo esse processo que, por mais que tu trabalhe isso muito bem, não é fácil também. Tu tá ali muito exposta, eu imagino. Não é fácil. Doeu, viu? Doeu. Esses dias eu fiz um porque bolo. Parece que não, mas eu quero que vocês saibam, doeu. Sim, tá? e esses dias eu fiz um bolo no meu aniversário, um exemplo bem tosco. E aí criticaram a forma que eu fiz o bolo. E eu começo o vídeo falando: é meu primeiro bolo, eu não sou confeiteira, é uma brincadeira, é meu aniversário, eu quero fazer. Aí criticaram, tipo, me xingaram. Eu falei, gente, eu não sei lidar com hater. Tipo assim, então, eu fico imaginando com questões tão profundas como essas que tu tá expondo e trazendo, assim. Muito obrigada, é muito valioso. Imagina, e mais uma vez, obrigada por essa troca hoje, que foi incrível. Eu amei, eu já era sua fã. Obrigada por me ouvir, obrigada por dividir comigo um pedacinho de você também. E é isso, se a gente puder fazer com que mais mulheres se odeiem menos, eu vou fazer. Exatamente. É isso que eu quero. Amém. Que assim seja. Terminamos com a palavra aqui da dona Amanda Souza. Muito obrigado para quem ouviu, assistiu aqui. Acompanhe nas redes sociais, Instagram. Eu sou péssima nessa parte. Instagram, Spotify, TikTok. O que diz padrão em todas elas. E vamos nessa, questionando padrão nos próximos episódios. E nesse aí foi muito bom questionar com a Amandinha. Um beijo.